Bom, imagina a situação de um cara querer desafiado a se declarar pra garota que ele gosta. E como não teve jeito, ele teve que fazer isso, mas ele já foi com a mente que queria ser rejeitado. Mas o que ele não esperava é que essa garota fosse não só aceitar a declaração dele, como pedir em namoro. E sim, hoje eu vou falar do anime Kimi Zero, mas calma que não é um déjà vu não, tá? Porque hoje eu vou falar de uma maneira mais completa sobre esse anime. Além de mostrar a evolução deles como casal, que é simplesmente incrível. Graças a uma invejosa que apareceu e acabou fazendo isso desenrolar. Mas liga que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. E já começa com o prota falando que a Runa Shirakawa é a garota mais bonita da turma. E por outro lado, ele que se chama Kashima Ryuto, ele é totalmente o contrário. Ele basicamente é introvertido, gado e goré, nunca teve namorada e poucos amigos. E ele confessa que tem uma quedinha pela Runa. Só que o único problema nessa história é que eles são de mundos totalmente diferentes. Então ele tem medo de se aproximar dela e acabar sendo zoado, saca? Então por conta disso, ele sempre resolveu se manter no canto dele. Até que do nada simplesmente corta pra uma cena onde tá os dois juntos no quarto e ela tava tirando a roupa e pergunta se eles vão pro finalmente. É o quê? E agora basicamente vamos entender o que aconteceu até chegar a esse ponto, tá ligado? E acaba voltando alguns dias atrás que o Ryuta tava falando que ele tava muito feliz só por estar na mesma turma da mina que ele gosta. Só que nessa hora acabou sendo revelado uma coisa numa conversa ali entre três garotos. Eles estavam falando sobre a Runa e a conversa ela era mais ou menos assim. Aí, você ficou sabendo? Eu acho que a gente tem muita chance com a Shirakawa. É verdade, eu fiquei sabendo que ela dorme com qualquer cara que chega nela. Basta pedir que ela cai de boca. Demais! Ela troca de namorado a cada 3 meses e eu fiquei sabendo também que ela vive transando. Caramba, eu acho que eu vou tentar a sorte. E até aí tudo bem, pode ser só um boato, mas o problema aqui não é esse. Calma que eu vou explicar daqui a pouco. E segundo o Ryuta, esses boatos eles circulam desde o primeiro ano, mas aparentemente ele nunca se importou com isso. E foi quando ele acabou sendo surpreendido porque a Runa, ela foi emprestar uma caneta dele, que inclusive foi a primeira interação que eles tiveram. E ainda bem que não rolou aquela gringice de anime dele não querer mais usar a caneta só porque ela tocou nela, tá ligado? Porque sério, eu tava pensando que é por esse caminho, que é uma coisa bem vijola de anime, convenhamos. Mas na real só veio um flashback na cabeça dele de que a Runa, ela é uma garota gentil e se dá bem com todo mundo. Ela não é só uma garota bonita, ela é muito legal e foi isso que fez inclusive ele se apaixonar. Mas foi então que após isso acabou cortando pra ele conversando com uma rapaziada ali no telhado do colégio, e eles estavam conversando basicamente sobre um jogo, que até tem um moleque que chegou atrasado na escola porque perdeu a noção do tempo porque tava jogando, tá ligado? É aquele famoso vício que todo mundo tem, e é por isso que eles estavam bem preocupados porque a semana de prova estava chegando, e se eles forem mal, com certeza os pais dele não vão mais deixar eles jogarem, tá ligado? E o outro, ele teria até o plano de celular cortado pra vocês terem ideia. Estou lascado! Só que o único que tava calmo ali era o Ryota. Então por conta disso, um deles ali quis fazer uma aposta, que se um deles tirar a maior nota, ele vai ter que fazer tudo o que os perdedores quiserem. O que sinceramente eu achei uma aposta muito nada a ver, porque no caso era o vencedor que teria que mandar nos perdedores e não o contrário. Eu aposto que eles só fizeram isso porque sabiam que não iam tirar boa nota. E o Ryota parece que ele ia assim bem na prova, tá ligado? E depois disso, sem muita enrolação, né, já corta pro dia seguinte, esses dois basicamente eles tiraram notas horríveis enquanto o Ryota tirou nota boa, só média acima de 70%, tá ligado? O miserável é um gênio! Então foi quando eles cobraram Ryuta sobre o combinado, e o que eles pediram como punição por ele tirar nota alta é que ele teria que se confessar à garota que ele gosta. O lance é que eles queriam que o Ryuta se sentisse como eles estão se sentindo, basicamente um lixo, o que não faz o menor sentido você ir bem em uma prova e ganhar uma punição por ser humilhado pela garota que você gosta. Mas como foi uma aposta, ele teria que fazer, já que teoricamente ele perdeu entre muitas aspas, né? Então ele tava ali atrás da escola esperando a Runa, enquanto os dois arrombados eles estavam ali na moita só querendo assistir ele sendo rejeitado. Só faltou pegar uma pipoca e refrigerante para ficarem assistindo. Mas o Ryuta, ele deixou um bilhete no armário da Runa falando para encontrar ele atrás da escola. E já tinha se passado alguns minutos, então ele ficou pensando que ela não iria. E mesmo que ela viesse, ele já tava esperando ser rejeitado, tá ligado? Só que foi aí basicamente que ele se surpreendeu, porque lá vem a garota que ele gosta. E ela pergunta se foi ele que mandou aquilo, e ele responde que sim, só que ele tava bem nervoso. Então a Runa, ela começou a rir e falou pra ele ser menos formal, porque afinal eles são da mesma turma. E é quando ela pergunta, né, o que ele queria. E foi então que pelo nervosismo, ele até que se confessou pra ela, mas ele gaguejou tanto que ela não entendeu nada. Ela pensou até que ele tava falando de gogó, tá ligado? E foi então que o Ryuta, ele respira fundo pra se acalmar e se confessa pra ela de novo. O que a Runa a princípio ficou bem surpresa, mas perguntou, né, o que ele gosta nela. E ele fala basicamente que ela é muito bonita, só que ele não conseguiu dizer mais nada. Ele só tava ali congelado e estático esperando ser rejeitado pra poder ir embora. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Mas foi então que nessa hora acabou tendo o plot twist, porque a Runa acaba falando que se ele gosta dela, por que eles não namoram? Até porque afinal de contas, ela tá solteira. É o quê?
E ela começou a rir e pergunta por que ele tá tão chocado, afinal foi ele que se confessou. O Ryuta até pensou que a Runa, ela tava zoando com a cara dele, tá ligado? Só que basicamente não era fake, tá, rapaziada? Ela realmente tava falando sério. E ele aceitou, obviamente, mesmo esperando lá no fundo que fosse uma trollagem. Só que como basicamente não era, ela fala pra eles irem juntos pra casa no final da aula. E foi até engraçado porque os colegas dele se fuderam, né? Eles acharam que iriam ver um espetáculo, mas acabaram vendo o Ryuta se dando bem e bem até demais. E sem muita enrolação já corta pro final da aula que eles estavam voltando juntos e o Ryuta, ele ainda tava incrédulo do quão fácil foi namorar com ela. Então foi quando ela perguntou pra Runa por que ela aceitou namorar com ele, afinal eles nunca conversaram. E ele acredita que ela não sabia muito sobre ele, muito menos conhecia ele direito. Mas é então que a Runa responde tipo, ué, basta conhecer, afinal até você mesmo não sabe muito sobre mim. E ela fala que já gosta dele porque ele se confessou pra ela. O que o Ryuta ficou em choque e ela até ficou um pouco chateada, porque ela aposta que ele pensou que ela se apaixona por qualquer um. Ela já tava imaginando que ele tava pensando nisso, tá ligado? E só um adendo aqui, tá, rapaziada? Eu tô gravando esse roteiro no dia 13, mais ou menos às 1h50 da manhã. E eu tinha feito esse roteiro antes de sair uma polêmica sobre esse anime. E ele tinha sido feito mais ou menos ali no dia 7, então eu tô só complementando, porque basicamente isso saiu depois. Eu só queria explicar isso porque esse anime, ele deu uma treta lá no X/Twitter. Porque tem gente achando que ele é uma mina rodada e ficando com muitos caras ao mesmo tempo. Ou pensando que é uma obra NTR, tá ligado? Só que na verdade não é nada disso, ela teve apenas 4 namorados antes de namorar o prota. E ela já dormiu com quem namorou, tá? E é no sentido que você tá pensando. E muita gente tá julgando a personagem como se não existissem pessoas como ela na vida real. O que eu acho muito paia, porque na minha escola tinha várias dessa, tá ligado? Eu só tô explicando isso porque tem muita gente achando que é uma obra NTR ou que ela sai com um monte de cara ao mesmo tempo. E não é nada disso, ela teve apenas 4 namorados antes de namorar o prota. Então eu tô só dando pequeno spoiler antes de você julgar precipitadamente. Era só esse adendo que eu queria falar mesmo, então continue com o vídeo. Mas continuando o que eu tava falando, ela fala que não se apaixona por qualquer um. Ela diz que não sai com caras que tem a unha grande ou que tem aquele suor de bigode em cima dos lábios e não limpa. Que eu achei até engraçado porque essas são as únicas exigências dela, tá ligado? É sério que é só isso? Mas de qualquer forma, a Runa acaba falando que ouvir um eu gosto de você é muito bom. Foi basicamente isso que ela quis dizer. E ela também é o tipo de pessoa que gosta de conhecer as pessoas convivendo. Então ela nunca ia saber se ele é uma boa pessoa sem conhecer ele melhor, tá ligado? E por conta disso dá pra entender porque que ela saiu com ele e também porque ela já teve outros namorados. Essa basicamente é a forma dela pensar, tá ligado? Só que ela garante que é alguém sério quando tá com uma pessoa. E é isso que vamos ver, se ela é fiel mesmo. E é então que após pegar o metrô, ele vai deixar a Runa em casa. E como não tinha ninguém em casa, ela chamou ele pra entrar. E como o garoto não é burro, né? Ele aceitou. E ela pediu pro Ryuta esperar no quarto dela enquanto ela pegava um chá. E foi engraçado que ele aproveitou a ausência da Runa pra olhar as coisas dela. Ele tava querendo olhar a gaveta de calcinhas da namorada. Este elemento cara de pau. Mal começou o namoro, ele já tá todo atirado. E sabe o pior de tudo? É que ela entrou no quarto bem na hora que ele tava tentando fazer isso. Só que inacreditavelmente ela nem se importou porque ele tava tentando olhar a gaveta de blusas dela. Ela até chegou a mostrar pra ele porque era só um conjunto que ela tinha comprado com as amigas dela. Mas ela trouxe o chá, né? E mandou ele se sentar. Só que o único problema é que não tinha cadeira pra ele se sentar, então ela tava falando pra ele sentar na cama mesmo. Então ele ficou parado ali por um tempo tentando assimilar a situação. E foi então basicamente que chegamos naquela cena lá do começo. Porque ela tava pensando que ele queria outra coisa, tá ligado? É o quê? E a Runa até pergunta se ele ia tomar um banho antes ou não. Só que ela tava com um pouco de vergonha, porque ela ficou suada da aula de educação física. E sim, logo no primeiro episódio já teve namoro e quase que eles foram pro finalmente. E pra ela basicamente tá tudo bem, porque afinal eles são namorados e não tem problema fazerem isso. E também de qualquer forma, nem é a primeira vez que ela faz isso com o namorado. Só que o Ryuta, ele não acha certo fazer isso antes deles se conhecerem direito, saca? E a Runa até ficou surpresa com a resposta dele, porque geralmente garotos querem fazer isso quando estão a sós com a namorada. Mas o Ryuta fala que quer que o relacionamento deles tenha um significado. Então basicamente ele quer que isso aconteça na hora certa. Isso inclusive foi muito gay, mas muito fofo também. E então que é revelado que a Runa nunca pensou se queria ou não fazer esse tipo de coisa. A real é que ela sempre fazia isso como obrigação, entre muitas aspas, como namorada. Isso porque ela não queria dar motivos pra ser traída, saca? E foi então que o Ryuta entendeu por que os relacionamentos da Runa não duram. Porque basicamente o pessoal só namora com ela por um tempo pra dar uma asinha, porque ela é fácil quando namora, né? E depois que enjoa da Runa, dá um pé na bunda dela. Acho que a Runa nunca namorou alguém que gostasse dela de verdade antes do protagonista. E é engraçado que o Ryuta, ele queria muito fazer aquilo, mas ele queria ser diferente dos ex dela. Então ele prefere pelo menos não fazer aquele tipo de coisa no momento. Só que enquanto o Ryuta tava indo pra casa, a Runa acompanhou ele até um ponto, e ela fala que tava bem surpresa porque nunca namorou alguém sério como ele. Mas ela fala que isso não é ruim, ela só ficou surpresa, tá ligado? E então que o Ryuta fala pra ela não se preocupar, porque ele não vai trair ela, mesmo que eles não façam esse tipo de coisa, saca? Porque no dia que isso for acontecer, ele
ele quer que ela queira também. Então não era pra Runa pensar nisso como dever de namorada, tá ligado? E foi quando a Runa entendeu o ponto do Ryota. Então a Runa fala que tá tudo bem, porque no dia que ela quiser, ela mesma vai falar. Que é quando o relacionamento deles não for mais superficial e um vai gostar do outro de verdade. Apesar de que o Ryota, ele já gosta muito dela. E a Runa, ela até curtiu a ideia de tudo ser no seu tempo. E então quando basicamente os dois se despedem ali e ele chega em casa, e foi nessa hora que ele se arrependeu de não ter feito com ela, tá ligado? Coitado, deve ter batido um baita arrependimento. E agora vamos acompanhar o desenvolvimento desse casal que falam que é muito bom. E rapaziada, só explicando pra quem não entendeu sobre esse anime ainda, ele não é anime de NTR, porque muita gente tá confundindo isso. Acho que só porque ela teve outros namorados isso é uma traição, mas não é. O lance mesmo é o que eles vão ter dali pra frente. Então não confundam as coisas, porque NTR é outra parada. E tipo, depois de tudo que aconteceu, né, depois de tudo que rolou na casa da Runa, e é quando corta pro dia seguinte que o Ryuto, ele nem tava acreditando que a Runa tava namorando um cara como ele. Que digamos que o Ryuto, né, ele tem uma baixa autoestima. E ele também não sabe muito como responder as mensagens dela, tá ligado? Mas calma que ainda nesse vídeo vocês vão ver o como ele evoluiu. Mas basicamente, a Runa tava falando que ia chegar um pouco tarde porque ela acabou se atrasando. E eu acho até engraçado que o Ryuto, ele senta bem na frente do professor com o celular na mão. Eu não sei como ele não notou, tá ligado? Só que é quando finalmente a Runa chegou na classe e ela conta pra amiga dela que ela tinha se atrasado porque tava retocando a maquiagem. Garota vaidosa é outra coisa, né? Só que depois disso corta pro intervalo que o Ryuto, ele tava conversando com os amigos dele e ele acabou contando, né, que tava na casa da Runa. É o quê? Que ambos pensaram que ele entrou na fase adulta, mas não aconteceu como vocês viram, né? O Ryuto, ele até comenta que não era a hora certa, que os amigos dele ficaram até zoando mais ou menos assim: porra, mano, tu tá achando que é mocinha pra se preparar emocionalmente? Peguei, mano. E o pior é que os dois acharam ele uma mula por ter perdido aquela chance com a Runa, tá ligado? Já que ninguém literalmente deu bola pra ele. Só que o Ryuto acaba falando, né, que como eles estão namorando, com certeza vai surgir uma outra oportunidade. Só que o pior dessa história é que os amigos dele o colocam pra baixo. Eles ficam colocando pressão como se a qualquer momento a Runa fosse terminar com ele, já que os dois são de mundos totalmente diferentes. Só que eu já adianto uma coisa, que os rumores que falam da Runa não são totalmente verdades. E mais pra frente, inclusive, vocês vão ver isso. O lance é que isso aumentou a insegurança dele por conta do que os amigos da onça falaram. Sacanagem, inclusive, terem feito isso com o Ryuto. Só que quando o Ryuto volta pra sala, a Runa, ela tem uma postura bem diferente. Ela não tem vergonha de ir falar com ele mesmo próximo das amigas. E ainda falou que sonhou com ele na frente de todo mundo. E por conta que o Ryuto ficou nervoso, né, porque ela foi falar com ele, tão abertamente assim, perto de todo mundo, o pessoal em volta meio que eles começaram a cochichar, que ele tinha tremido na base só porque ela foi falar com ele, tá ligado? Meio que eles ficaram ali zoando o Ryuto, e pra piorar a situação, a Nicole, que ela é a melhor amiga da Runa, ela tava olhando o Ryuto com um olhar mortal. Tipo, tava parecendo que ela tem ranço do cara, tá ligado? Então por conta disso, ele se afastou da Runa dando a desculpa que ele foi fazer a lição, que ela ficou tipo sem entender nada. E meio que depois disso, a Runa ficou seguindo o Ryuto por todo canto na escola. E sendo sincero, totalmente normal, né, porque eles são namorados. Ela até ficou mais apegada a ele na frente de todo mundo sem se preocupar com o que iriam falar. Só que isso tava incomodando o Ryuto pelos olhares que estavam dando em volta dele, saca? Ainda mais a Nicole que ficava olhando pra ele com um olhar mortal. Só que na verdade vocês vão ver que ela é muito gente boa. É uma das minhas favoritas desse anime até então. O lance é que depois dessa situação ele chamou a Runa pra conversar em particular e ele descobre, né, que ela contou pra Nicole que eles estão namorando. Então isso acabou explicando aquele olhar intenso que a Nicole dá nele. E de qualquer forma, os amigos dele sabiam disso, mas o lance não é nem esse. Ele pediu pra Runa pra eles não conversarem na escola pra não atrair aqueles olhares e meio que manter esse namoro em segredo. Eu sei, ele foi bem burro nessa parte, mas calma que ele vai te surpreender ainda. E vocês vão ver a mitada que o Ryuto vai dar. O lance é que a Runa acabou aceitando deles não conversarem na escola e principalmente não assumir que eles estão namorando por enquanto. Então só era pra eles conversarem fora da escola, mas calma que daqui a pouco isso vai ser resolvido. E a única parte boa desse papo torto do Ryuto é que a Runa acabou pensando que ele tava chamando ela pra sair. Então eles marcaram no sábado porque no domingo ela tinha compromisso. Acabou rolando um encontro mesmo que sem intenção, saca? E depois disso o Ryuto ficou bem nervoso, afinal era o primeiro encontro da vida dele e ele não fazia ideia pra onde ir, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. E pra completar o nervosismo do garoto, a Runa acabou fazendo uma videochamada. Então eles conversam o que iriam fazer nesse encontro. Só que o problema é que o Ryuto não fazia ideia do que dizer naquela situação. Então ela acabou perguntando, né, por que ele chamou ela pra sair. Então ele conta que quer conhecer ela melhor e talvez seja uma boa fazer o que ela goste, saca? O que isso até deixou a Runa surpresa porque é a primeira vez que o namorado fala isso pra ela. Então é quando ela fala, né, que tem algumas coisas que ela gostaria de fazer. Então a Runa, ela ia levar ele pra algum lugar e era pra deixar tudo com ela. Que o Ryuto até chegou a pensar que ela iria levar ele pra um motel, tá ligado? Só que não é nada disso, ela
levou ele pra fazer algumas compras, que é uma coisa que ela gosta muito de fazer. E as pessoas em volta vendo a Runa acharam ela tão bonita que pensaram que ela é uma modelo, o que bate uma bad nele porque ele pensa que não tá no mesmo nível que a Runa, saca? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Só que depois que eles fizeram as compras, eles foram beber alguma coisa, e a Runa acaba falando que ela adora fazer essas coisas, mas às vezes ela faz até sozinha, porque a Runa ficou até preocupada se o encontro ele não tava tão chato dessa forma. Mas o Ryuto acaba falando que ele tava gostando sim. Ele diz que tava adorando a expressão de felicidade dela enquanto comprava, e que ele entende agora, né, o que deixa ela feliz. E se ela tava tão feliz assim, ele também fica junto, tá ligado? O que a Runa ouvindo isso, ela ficou até envergonhada, e olha que é difícil ela ficar desse jeito. E é quando ela até comentou, né, que ele é um namorado bem diferente. Só que nessa hora ele ligou pra Runa que o Ryuto, ele já tava imaginando o que ela tava falando, que era pra Runa largar ele e tudo mais, e eu não duvido disso não, viu? Ele continua se colocando pra baixo, dizendo pra si mesmo que ela nunca gostaria dele. E isso continuou preocupando o Ryuto. Lembra que ela marcou com ele no sábado porque tinha compromisso no domingo? Então, a Runa sempre responde rápido as mensagens, mas naquele dia era domingo e ela nem sequer visualizou a mensagem dele. O que isso deixou o Ryuto preocupado porque ela sempre responde quase que instantaneamente. Então ele ficou meio paranoico e começou a pensar que ela estava traindo ele. Meu Deus do céu, Berg. Então ele foi fazer outra coisa para não ficar pensando nisso, né? Então ele foi jogar, por exemplo. Só que quando cortou pro dia seguinte, e o Ryuto tava meio pra baixo porque ele fala que ela só foi responder às 18 horas da noite. E ela até então não falou porque que demorou, tá ligado? Então é quando os amigos dele falam mais ou menos assim: bem que avisamos que isso não ia dar certo, só deixando o cara ainda mais pra baixo, tá ligado? Ainda mais que tinha uns caras ali chamando a Runa pra ver eles treinando, tipo claramente dando em cima dela, só que de uma forma indireta, tá ligado? Só que quando ele chegou em casa, ele recebeu uma mensagem da Runa para encontrar ele na estação. Ele já imaginou que ela marcou com ele pra terminar o namoro, então ele já tava indo pra lá com isso em mente e se preparando psicologicamente também. Então quando ele chegou na praça, lá estava ela esperando por ele, e o Ryuto, ele já tava se preparando pra falar que foi divertido enquanto durou. Só que bem na hora que o Ryuto, ele ia falar isso, a Runa acabou mostrando uma capinha de celular, que é tipo de um mascote lá que ela ama muito, e deu muito trabalho pra ela conseguir porque só vendem um por pessoa, além de que eles vendem uma quantidade limitada, tá ligado? Que ele ficou pensando, tipo, por que ela tá me contando isso se vai terminar? Só que aí que vem um plot twist, porque a Runa, ela acabou entregando a capinha do mesmo modelo pra ele, que ele ficou muito surpreso, né, porque afinal ela acabou de falar que só vendem um por pessoa. E foi então que ela explica que pediu pra Nicole ir com ela. Enquanto elas estavam esperando na fila, elas ficaram jogando no celular até a loja abrir. Assim ela ficou sem bateria e só pôde responder ele quando chegou em casa. E ela tava querendo fazer a surpresa da comemoração de uma semana de namoro. Ela tava tipo muito ansiosa pra fazer aquela surpresa, mas como ela não pode falar com ele na escola, ela teve que esperar até a saída pra fazer isso, tá ligado? O que depois disso o Ryuto ficou quieto que a Runa até pensou que ele não gostou da surpresa. Só que na verdade foi muito pelo contrário, porque o Ryuto, ele tava muito seguro da Runa estar com alguém como ele. Ele já tava achando que ela largaria ele, mas ela fez tudo isso pra fazer essa surpresa. Então isso acabou deixando ele realmente muito feliz. O que no fim acabou mal entendido e eles ficaram muito bem. E foi então que ele pediu desculpas, né, por parecer que ele não gostou. E ele conta que já se declarou pra uma garota uma vez que a Runa até quis saber a história. E tinha acontecido no Fundamental 2 e era sua amiga de infância. Só que depois disso ele foi rejeitado e acabou ficando inseguro com as garotas. O que a Runa até acabou falando que ela tem que agradecer essa garota, porque se ela não tivesse o rejeitado, o Ryuto nunca teria se declarado pra ela. Que essa fala da Runa até que eu achei muito fofa. Só que depois disso passou um carro muito bonito perto deles, que a Runa ela até que achou ele muito bonito. Que isso acabou ativando o lado nerd do Ryuto, porque ele sabe muito sobre carros. Que ele sobrecarregou tanto a Runa de informações sobre aquele carro que ela não entendeu nada. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Ele até ficou com vergonha porque aquilo pode ter sido muito nerd. Só que a Runa, ela ficou bem surpresa porque ele fica muito animado quando fala do que gosta, saca? E então que ela fala que a vida dela é como se fosse um carro esportivo. Tipo, ela queria ser uma adulta como os pais dela. E foi por isso que ela teve tantas experiências mesmo sendo tão nova. Só que tipo, nunca dá certo e o namoro dela sempre termina quando começa. Até os pais dela que começaram a namorar no Fundamental 2 se divorciaram com o tempo, sendo que eles eram inspirações pra ela pra viver um romance assim, saca? E ela até conta que embora ela procure por experiências adultas, ela por dentro ainda é uma criança. Então foi quando o Ryuto acabou mitando fazendo uma analogia. Ele fala que carros esportivos não foram feitos pra serem mais rápidos, e sim pra tornar o trajeto mais divertido. Ela é cercada de amigos, sempre tem um namorado, então ela tá aproveitando a vida. E isso é como ser um carro esportivo. E ele fala que gosta muito de
carros esportivos, dando aquela indireta que ele realmente gosta dela, tá ligado? E foi então que a Runa acabou decidindo que ela quer aproveitar ainda mais a vida. E foi então que a Runa, ela postou corrida com Ryuto até a estação, e ele até pensa que ele ainda não consegue acompanhar o ritmo da Runa, mas tudo o que ele quer agora é saber ainda mais sobre ela, assim mostrando que a Runa, ela realmente tá levando a relação deles a sério, tá ligado? Só que depois disso é quando corta pra noite e vai pra casa da Runa, e ela tava conversando com a Nicole e agradece, né, por ter ajudado ela a fazer aquela surpresa, e ainda completa falando que foi um sucesso. E ela até fala pra Runa pra ela não se esforçar tanto pra isso dar certo se ela não tiver tão afim dele. Ela sabe que a Runa é gentil e não conseguiria dizer nada. E é então que a Runa acaba falando que ela não tem certeza, mas quando ela tá com Ryuto, ela se sente muito bem, e que ela pode ser ela mesma, então ela quer continuar com ele. Só que a Nicole meio que ela não confia no Ryuto ainda. Pelo que eu interpretei, a Nicole já deve ter visto a Runa passar sufoco com o ex-namorado, então ela não quer que a sua melhor amiga se machuque de novo, pelo menos é o que eu acho. Isso foi o que eu interpretei dessa situação. Só que indo pro dia seguinte foi até bastante fofo que um tava flertando com o outro, só que isso vai ser completamente arruinado logo em seguida. Isso porque a professora acabou avisando que tem uma aluna nova transferida, e quando vai apresentar essa garota é justamente o primeiro amor do Ryuto. Agora vocês vão ver a coisa pegar fogo na história. E se isso já não fosse ruim o bastante, o lugar que a Kurosi vai sentar é justamente ao lado do Ryuto. É o quê? Que ele até pensa em evitar conversa com ela porque agora ele tem a Runa, né? E também, de certa forma, a Kurosi traz uma lembrança negativa. Ela basicamente é motivo dele ser inseguro, tá ligado? Só que infelizmente a Kurosi começou a puxar assunto com ele e não tem como ser mal educado, né? O Ryuto até responde numa boa, mas ele não fica puxando assunto. Só que quando acaba a aula, o Ryuto vai saindo da sala e ele é abordado pela Nicole, que com certeza ele tremeu na base porque ela queria conversar em particular. Então, devido a isso, eles acabam indo pra uma lanchonete, que como isso foi repentino, ela tava encarando ele, que o Ryuto até perguntou, né, o que ele tinha feito de errado. Só que ela fala que ia terminar de comer as batatas antes de conversar, porque se elas esfriam, ficam com gosto ruim. Mas depois que passa essa tensão que tava ali, a Nicole fala que nesse próximo fim de semana era aniversário da Runa. É o quê? Então ela já começou a ficar pistola de novo, porque como assim que ele não sabia que era aniversário dela, tá ligado? Isso é uma coisa básica, ele não tá levando o relacionamento a sério? Quase que o garoto infarta de medo. E é por isso que eu falo que a Nicole, ela não é uma pessoa ruim, ela só quer o bem da amiga. Apesar de que ela parece malvada. Até porque foi ela que foi avisar pra fazer algo pra comemorar com ela. Então ela só tinha chamado ele pra falar isso e não queria falar com a Runa por perto, saca? E foi então que o Ryuto pergunta o que ele poderia fazer pra surpreendê-la. Porque ele sabe das capinhas, ela se esforçou tanto pra fazer aquela surpresa e ele queria fazer algo parecido. Então após a Nicole ouvir aquilo, ela resolveu ajudar. Só que o único problema é que parece que alguém tirou uma foto dos dois conversando. Que eu pensei que ia dar uma treta de alguém falando que ele traiu ela, alguma coisa assim. Só que não é bem isso, e daqui a pouco vocês vão entender. Porque quando o Ryuto, ele tava indo pra escola e já tava chegando na estação, a Runa acabou surpreendendo ele, encontrando ele de surpresa ali. E ela cumprimenta ele e conversa de uma forma tranquila e acaba mostrando aquela foto. Alguém tinha mandado no grupo das amigas dela que a Nicole tava com ele. Até fazem comentários bem maldosos sobre ele, falando que ele é sem sal e sem graça. Então era uma das outras amigas da Runa que tava achando que ele tava saindo com a Nicole. E a Runa foi tipo perguntar, né, se aquilo realmente era verdade. Mas o Ryuto acaba explicando que aquilo foi mal entendido, a Nicole só foi falar pra ele que era aniversário dela nesse fim de semana. E agora que ele sabe disso, ele quer comemorar o aniversário com ela, se não tiver problema. Então o semblante da Runa até mudou, né, depois que ela ouviu aquela explicação. Depois que ela percebeu que o assunto era ela, a Runa ficou até mais feliz. Ao contrário de antes, né, que ela tava meio receosa. Aparentemente, os sentimentos da Runa tá começando a florar, só que de uma forma gradual. Então depois disso, eles combinaram de sair. Que depois que a Runa se despede dele, o Ryuto acabou pensando que talvez a Runa tivesse ficado com ciúmes. Só que ele pensa que é improvável porque a Runa não sentiria algo assim por ele, então ele acha que foi só impressão. Mas na real, ele nunca tinha visto aquela expressão no rosto da Runa, tá ligado? Então eu acho que isso foi um pouco de ciúme sim, só que ele não consegue acreditar. Mas o que importa é que ele passou o resto da semana elaborando o encontro perfeito. E sem muita enrolação já corta por encontro deles, que era um lugar favorito da Runa. Inclusive, isso foi uma dica que a Nicole deu pro Ryuto pra ele surpreender a Runa. Então ele já tava indo naquele encontro sabendo de algumas coisas que a Runa ama. E olha, realmente, ela tava parecendo muito feliz. E depois disso, eles vão tomar um chá de bolhas, que é a bebida favorita da Runa. E mais uma vez, foi a Nicole que fez a boa, falando isso pra ele. E realmente, a Runa tava adorando aquele dia, e ela ia pagar a parte dela. Só que o Ryuto acaba não permitindo, porque como hoje é o aniversário dela, ele ia pagar todo o rolê. O que só um adendo, lembre-se dessa parte porque ela vai ser
importante daqui a pouco. Essa que ela gostaria de ter pagado a parte dela, porque vai ter uns boatos que vão espalhar sobre a Runa e envolve exatamente isso. Só que voltando ao encontro, o Ryuto não sabia nada sobre chá de bolhas. Então o cara, ele estudou tudo sobre isso, até as variações de chá de bolha, só pra entender melhor o que agradaria a Runa, tá ligado? Caralho, o maluco é brabo. O cara tinha até um guia do que ele planejou fazer com ela hoje. Agora me fala se isso não foi muito Chad da parte dele. E o Ryuto até explicou pra Runa o que ele aprendeu sobre chá de bolhas, que ficou até parecido com aquele lance do carro, porque ele sobrecarregou tanto ela de informações sem perceber, que quase deu um curto-circuito na garota, tá ligado? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Que ele ficou até um pouco preocupado, né, de ter soado um pouco nojento, só que a Runa percebe que ele estudou muito pra se preparar pra hoje, e tudo isso foi por ela. Que isso deixou a Runa mais uma vez surpresa, porque é a primeira vez que fazem isso por ela. Ela até fala que esse foi o melhor chá de bolhas que ela tomou na vida. E enquanto isso, eles vão seguindo o planejamento do encontro e vão passeando por aí, indo em cada loja que a Runa gosta, até mesmo passando em cada barraca que vende chá de bolha e experimentando cada uma. Eu fiquei até surpreso que ninguém queria ir no banheiro, porque eles tomaram muito. Tem até um momento meio gringe que a Runa oferece um pouco do chá dela pro Ryuto, que quando ele acaba provando, acontece aquela gringice. Oh meu Deus, o que é isso? É um beijo direto. Só que claramente ele pensou isso, né? Ele não falou. Só que quando a Runa prova de novo, ela acabou soltando essa. É o quê? O que isso pegou ele totalmente de surpresa. E a Runa acaba contando pro Ryuto que hoje foi um dia muito divertido pra ela. Ela acabou se enchendo ali de chá de bolhas, tá ligado? E foi inclusive nessa hora que o Ryuto acabou lembrando que a Kurosi se transferiu pra sala dele. E o Ryuto, ele ia contar isso pra ela naquele instante. Só que ao mesmo tempo a Runa acabou interrompendo ele porque ela queria falar alguma coisa também. Então por conta disso, né, o Ryuto acabou deixando ela falar primeiro. Só que ela acabou sendo interrompida porque ao lado tinha um casal que ele tava dando um presente pra mina. Então é quando o Ryuto acaba falando que ele não tem muita grana, mas ele gostaria de comprar alguma coisa pra ela que não fosse tão caro. Ele queria basicamente que ela escolhesse o presente. E foi então que ela pediu só uma coisa como presente, que basicamente é o planejamento de encontro que ele fez. Que aquilo é maravilhoso, porque foi a primeira vez que alguém fez isso por ela. Então a Runa queria aquilo como recordação de esforço e um sinal do amor dele. E até complementa falando pro Ryuto pra ele levar ela de novo em outro encontro de chá de bolhas. O que ele fala que vai fazer o próximo ser ainda melhor que esse. Então quando a Runa ela tava indo pra casa, ela fala que o primeiro dia dela de 17 anos foi perfeito. Assim fazendo tudo dar certo entre eles, pelo menos por enquanto, porque agora vem a pedrada. Porque voltou a surgir uns rumores na escola sobre a Runa, que ela tá sempre mudando de namorado e nunca ajuda a pagar no encontro. O que foi por isso que eu falei pra vocês lembrarem daquela cena anterior. Porque vimos que não é verdade, ela saiu com o Ryuto e queria ajudar a pagar. Então tá muito na cara que alguém tá espalhando mentiras, saca? E o Ryuto, ele tá ciente desses boatos, a Nicole até foi falar com ele sobre isso. E aparentemente, ela vai acabar com essa pessoa quando descobrir quem foi. E o pior disso tudo é que quando corta pro dia seguinte, a Kurosi foi bem gentil com o Ryuto, meio que ela esqueceu o livro pra fazer dupla com ele, tá ligado? E depois disso, ela começou a dar em cima dele, o que foi muito esquisito. Ela fala que antigamente ela não entendia sobre romance quando ele se declarou, só que agora ela não só entende como tá disposta a tentar. É o quê? Bem sacana ela meter essa depois de tanto tempo, tá ligado? Mas o Ryuto acaba falando que ele tem uma namorada, ele só não contou que era a Runa, principalmente pela insegurança que ele tem, tá ligado? Só que quando ele tava indo pro corredor, ele acaba vendo a Runa entrando com outro moleque numa sala, que a gente já começa a pensar besteira, né, que ela vai trair o cara. Só que na verdade, isso é muito pelo contrário, e isso vai te surpreender, porque o Ryuto, ele resolve observar o que era aquilo, e basicamente esse cara foi pedir a Runa em namoro, só que ela fala na cara dele que já tem namorado, o que esse cara até ficou perguntando, né, quem que era. Só que a Runa, em respeito ao Ryuto, ela falou que não contaria. Ela fala que não tem problema nenhum em assumir seu namoro, ela falaria pro mundo se precisasse. Só que o namorado dela é tímido e ela quer respeitar a vontade dele, o que isso acabou batendo bem forte no Ryuto, porque ele sempre achou que era uma vergonha pra ela assumir ele, saca? Ele sempre tava com isso na cabeça, então por conta disso ele preferiu namorar escondido. Só que ele acabou percebendo naquele momento que era paranoia da cabeça dele. E isso acabou sendo o pontapé pra uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, porque quando ele volta pra sala, ele ficou pensando justamente nisso, o quão ele tá sendo patético em agir desse jeito, tá ligado? Sendo que pra ela, isso nunca foi um problema. E foi então que a Kurosi, ela começou a puxar assunto de novo, e ela começa a falar dos supostos rumores sobre a Runa, que ela tem um amigo que já namorou ela, e a Runa só queria o dinheiro dele. Praticamente tava ali metendo pau na garota pra ele. O que fica claro que é essa piranha que tá espalhando os rumores. E ela fala inclusive que a Runa é egoísta, e foi por isso que eu falei pra vocês lembrarem das atitudes da Runa no encontro, porque ela nunca explorou o Ryuto e sempre
sempre quis ajudar com os gastos. Além que ela se contentou com um presente que tem valor emocional, que quando Ryuta escuta essas besteiras e lembra do encontro perfeito que eles tiveram, acaba subindo o sentimento de revolta nele. Eu tô brabo. E a Kurosi continuou falando que ela sempre muda de namorado quando um fica sem dinheiro. E foi aqui que chegamos na mentada do Ryuto. E foi então que ele fala que a Runa não é esse tipo de pessoa, ela tem consideração pelo namorado e sempre pensa nele. E ela é uma ótima namorada. Que a Kurosi, ela até ficou curiosa porque ela queria saber quem que era esse namorado dela. Pra ele defender tanto assim é porque ele conhecia. E foi então que, meus amigos, o Ryuto acabou mitando na frente de todo mundo. Ele admitiu que o namorado da Runa era ele. Nani? Sim, o cara meteu essa no meio da sala, na frente de todo mundo. E assumiu seu relacionamento pra invejosa. Essa garota, com certeza ela se lascou. Mas eu vou ficando por aqui e se vocês quiserem uma continuação desse anime, comenta aí em conto que é pra mim saber se vocês apoiam mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.